Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal English Secrets. Aqui quem fala com vocês é o Jeff. E galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho, do verbo to be. Eu vou apresentar para vocês, eu vou dar para vocês um guia definitivo de como entender o verbo to be para sempre, né? Para que vocês não fiquem quebrando mais a cabeça de como é que funciona o verbo to be. É difícil, eu estudei na escola e até hoje eu não consegui aprender. Nesse vídeo daqui, vocês vão conseguir entender como funciona o verbo to be, reconhecer os padrões e aplicar e nunca mais esquecer, porque o verbo to be é muito simples, galera. Não tem que ficar quebrando cabeça com o verbo to be, não. Verbo to be é, é um negócio que é para você aprender, sei lá, em 2 dias, no máximo. É aprender o conceito, aprender os padrões, reconhecer os padrões e aplicar no seu dia a dia para que você nunca mais esqueça daquilo. Você não tem que ficar passando meses trabalhando nisso aí que nem as escolas hoje em dia fazem, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou mastigar o máximo possível de verbo to be para que vocês nunca mais sofram com isso, nunca mais percam tempo aprendendo o verbo to be, porque é algo muito, muito simples mesmo, é algo muito básico e que não tem essa necessidade, tá bom? Então vamos lá, vou apresentar para vocês aqui o verbo to be. Eu quero que vocês coloquem na mente de vocês que o verbo to be tem quatro significados. Quatro significados. Deixa eu até mostrar aqui. Quatro significados. Entre eles, né? É o ser, o estar, o ficar e o é, tá bom? Ser, estar, ficar e é. Esses são os quatro significados do verbo to be. O verbo to be tem esses quatro significados e tem três tempos verbais. Esses três tempos verbais são o seguinte: futuro, presente, passado e futuro. Eu vou explicar primeiro o futuro, porque o futuro é muito simples. É muito, muito simples mesmo. O futuro do verbo to be, você só tem que colocar um will antes do verbo, tá bom? Um will antes do verbo to be. Como é que ficaria aqui nesse exemplo? We will be ready. Nós estaremos prontos. Então você viu que tem o estaremos ali? Então você viu que tem os quatro significados e entre eles está o estar. Então nós estaremos prontos. Will be ready. O will, ele serve para jogar qualquer verbo para o futuro, tá bom? Não somente o verbo to be. Se eu quiser jogar o verbo drink, que significa beber, para o futuro, eu tenho que colocar da seguinte forma: I will drink juice. Eu vou beber suco. Se eu quiser fazer o seguinte também: I will drink water. Eu vou beber água, tá bom? Funciona para drink, para walk, que significa caminhar, funciona para eat, que significa comer. Então, sempre que eu quiser jogar um verbo para o futuro, que é algo que vai acontecer lá na frente, eu tenho que colocar um will, tá bom? É muito simples colocar as frases no futuro, eu só preciso colocar um will, tá bom? É isso aí. Agora vamos para a parte mais complexa, que é o presente e o passado. Eu quero que vocês coloquem na mente de vocês que para reconhecer o verbo to be são cinco palavrinhas, tá bom? Então é o am, I am, tá bom? Que é o am ali. Tem o are e tem o is. Essas três aí são pro presente, tá bom? Sempre que você ver em um texto que você estiver lendo ou ver em um filme lá nas legendas, né, que você estiver vendo, até mesmo na escuta, né, treinando a sua escuta ali, você ouvir essas palavras, você tem que reconhecer que isso aí são verbos to be, que significam o quê? Os quatro significados lá: ser, estar, ficar e é. Então, a gente precisa reconhecer I am, que é o I am ali, ele é um verbo to be. O are é um verbo to be também, e o is também é um verbo to be. Esses aí são para o presente, tá bom? Agora, para o passado, como é que a gente faz para reconhecer o verbo to be no passado? São duas formas, que é o was e o were, tá bom? Isso aqui vai ficar um pouco mais simples para vocês no próximo slide. Was e were. Was é para os sujeitos, né? A gente vai ter que escolher os sujeitos. I, he, she, it. A gente utiliza was. You, were, they. A gente utiliza were, tá bom? Esses são os sujeitos. Aí tem os exemplos aí embaixo, por exemplo. Vamos para o presente. She is happy. Ela está feliz. Para o passado. I was tired. Eu estava cansado, tá bom? Uma dica ali embaixo que eu até coloquei para vocês. I am, muitas das vezes vocês vão encontrar esse I am abreviado, tá bom? Textualmente. Então, o jeito que a galera costuma escrever não é I am com I espaço AM. Eles colocam I apóstrofe M, tá bom? Então, eles abreviam tudo textualmente, tudo.
Então, o comum de encontrar you are não é daquela forma que está ali primeiro, é daquela forma que tem um apóstrofe RE. Com o is é a mesma coisa, apóstrofe S, he, apóstrofe S, tá bom? Em vez de ser he, espaço is, tá ok? Até na forma de falar também, I am, your e o his, tá bom? Então, até na forma de falar, eles abreviam também. Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouquinho melhor isso aí. Vamos lá. Aqui tem uma tabelinha que vai ajudar bastante a vocês entenderem o verbo to be e reconhecerem o verbo to be, tá bom, galera? Essa tabelinha é a seguinte: a gente tem que escolher um sujeito e a forma correta de falar aquilo. No presente, vamos focar na tabelinha do presente, que ela tem cinco não, né? Tem três formas ali da gente falar. 5 é o total, tá bom? Juntando o presente com o passado. São 5 formas do verbo to be, mas no presente são somente 3. O I. Sempre que a gente vê um I, o verbo to be do I é o am, tá bom? Am, tá bom? Singular am. O you sempre vai ser or, tá bom? Sempre vai ser or, seja no plural ou seja no singular, seja com um indivíduo só ou seja com mais de um indivíduo, tá bom? Vai ser or. E o he, she, it, que significa ele, ela e o a para objeto, tá bom? Ou ele, ela para objetos ou animais, que é o it ali, é o is, tá bom? Então, a gente precisa identificar isso. Qual que é o sujeito? O sujeito está no singular ou ele está no plural? No plural, né? É you, we, they, que a gente vai utilizar o are, tá bom? E vai ter alguns exemplos, vai ter alguns exercícios pra gente entender melhor e aplicar isso aqui no dia a dia, tá bom? Então eu vou deixar pra vocês um pouco mais pra frente alguns exemplos ali, a gente vai aplicar e vocês vão testar o conhecimento que vocês obtiveram aqui. Mas por enquanto vamos reconhecer os padrões aqui, tá bom? Então, a gente vai precisar escolher um sujeito, se aquele sujeito é singular ou se ele é plural. Se o sujeito for singular, a gente tem esses sujeitos aí. I, you, he, she, it. E se for plural, a gente tem you, we e they, tá bom? Agora, no passado, é bem mais simples. É bem mais simples, é bem mais fácil, né? Então, no passado só existem duas formas: was e were, tá bom? Was e were. Sujeito singular. I, he, she, it. Aí a gente utiliza was, tá bom? O you, seja ele no singular ou no plural, a gente utiliza were, tá bom? O we e o they também é were. Então é muito simples mesmo. Eu deixei uma diquinha para vocês aí. Você pode usar o singular ou o plural, you are no presente ou you were no passado. Tanto faz, tá bom? Tanto faz aí, para referência que você tiver. Depende mais do contexto daquilo que você estiver falando, tá bom? A gente vai ver mais exemplos mais para frente, só para vocês terem um contexto aí. Então, vamos ver o verbo to be na prática. Como eu disse que existem 4 significados, ser, estar, ficar e a gente vê aqui na prática como é que ficariam, né? I am a teacher. I am a teacher. Eu sou um professor. I am a dancer. Eu sou um dançarino. I am a singer. Eu sou um cantor. I am a player. Eu sou um jogador, tá bom? Então, sempre que tiver um I, a gente utiliza o am. I am, tá ok? Eu sou, nesse caso, ser, que é um dos significados lá, um dos 4. O estar. She is at home. Ela está em casa. She is at the park. Ela está no parque. He is at the gym. Ele está na academia, tá bom? Então é o estar. O ficar, galera. O ficar agora. We will be ready soon. Nós vamos ficar prontos em breve. Então lembra que o will joga para o futuro, tá bom? É bem simples. Quer jogar para o futuro? Will. Will antes do verbo, tá ok? Seja ele o be ou seja qualquer outro verbo que você queira, tá bom? Então se fosse nós vamos beber água, seria we will drink water. We will drink water, tá ok? Agora vamos pro é. This is my book, ok? Esse é meu livro. This is my dog. Esse é meu cachorro, tá bom? É bem simples, é bem simples. Então, é o is ali no lugar que significa tá ok? Sempre a gente tem que lembrar da tabelinha, tá? Eu vou até voltar para vocês aqui, para vocês olharem a tabelinha novamente. A tabelinha é essa aqui, tá ok? Então, a gente viu que objeto, né? No caso é is, que é o livro, né? This is my book,
que é um objeto. Então a gente utiliza o is, que tá aqui, ó, he, she, it. It é um objeto, então, que é o livro ali, a gente utiliza is, tá bom? Só pra gente recapitular de novo, she is at home, então a gente utiliza o is para she, tá ok? Vamos lá pegar o I am, que a gente utiliza o I am, tá bom? Então é bem tranquilo, a gente vai encontrar mais exemplos mais pra frente, mas só pra gente recapitular. Eu vou ser bem prolixo aqui para que isso entre na mente de vocês. Vamos pro verbo to be no passado, tá ok? No passado a gente utiliza duas formas só, duas formas, was e were, tá bom? Was a gente utiliza para os sujeitos I, he, she, it, tá bom? Que nem tá ali na legendinha. E o were a gente utiliza pro plural, que é you, we e they, ok? A gente tem os quatro significados, né? Então joga os quatro significados pro passado. Ser, estar, ficar, era, estava, ficou ou estavam, tá bom? Então vamos lá. He was a student. Ele era um estudante. I was tired yesterday. Eu estava cansado ontem, tá bom? E no inglês não tem gênero, né? Então fica até mais fácil pra gente, que o inglês é uma língua um pouco menos complexa que o português, então não existe gênero. Tudo vira verbo no inglês, então fica bem tranquilo. O inglês é uma língua bem tranquila, assim, de aprender, né? No final das contas. Só demanda tempo mesmo, mas ela é tranquila de aprender. Agora o ficou. She was quiet after the movie. Ela ficou quieta depois do filme, tá ok? Então, são o ser, estar, ficar no passado. Agora estavam, né? They were at the park. Eles estavam no parque, tá ok? Então a gente viu aqui os exemplos de singular, I, he, she, it, e de plural, you, we, they, tá ok? Então é bem tranquilo. Vou até voltar lá de novo para a gente ver novamente a tabelinha. Plural, you, you, we, they, were, tá ok? Que a gente utiliza no passado. Agora eu quero usar no passado o singular. Então a gente vê na tabelinha ali, o I, he, she, it era was, tá bom? Bem simples, bem simples. Coloque isso na mente de vocês. Vamos pro próximo. Aqui tem um exercíciozinho pra gente fazermos juntos, tá bom? Então a gente vai escolher aqui as questões e vamos tentar responder, tá bom? Eu vou deixar vocês fazerem as anotações de vocês aí. Questão número 1, a resposta vai ser A, B, C. A, B ou C. Questão número 2 vai ser A, B ou C. Vocês vão marcar um xizinho aí em qual que vocês acham que é a correta. Eu vou passar o próximo slide aqui, né? Vocês podem pausar aí. O próximo slide eu vou revelar para vocês, tá bom? Então vou revelar agora. Bora lá. Aí, galera, essa aqui eram as respostas corretas, tá bom? Se vocês fizeram uma aí, vocês testaram o conhecimento de vocês do verbo to be no presente, tá ok? Porque isso aqui é no presente, são afirmativas. Então, a primeira pergunta aí, né? A primeira afirmativa aí, né? Anne is in the house. O correto era esse daí. Anne is in the house. A gente lembra que o AM é pra I, tá bom? Então não se encaixa. Então sempre que tiver um AM, é I, tá, galera? Ah, você viu um AM ali, na hora de escrever, né? Então é pra I, tá ok? O are é pra plural. Então is pra singular, are pra plural, tá ok? Então vamos lá. I am surprised. Eu estou surpreso, tá bom? I am. Não é is porque não é he, she, it. E não é are porque não é plural. Elephants are big. Esse é o correto. Por que que é o correto? Porque elephants é mais de um indivíduo. Não tem um elefante só. Se fosse um elefante só, seria the elephant is big. O elefante é grande, tá bom? Agora, como tem mais de um indivíduo, tá no plural, elephants are big, tá ok? O AM já até exclui, galera. O AM eu já falei com vocês, é bem simples. O AM é só para I, tá ok? Vou até voltar na tabelinha mais uma vez, só para vocês tirarem a dúvida de vocês aí. Aí, I am, o AM aí é só para I, tá ok? Bem simples, vamos voltar lá. Agora pro próximo, né? The piano is old. O piano é velho. Por que que ele é isso? Porque ele tá no singular, tá ok? É um piano só. Se fossem mais de um piano, né? The pianos are. Então, se fosse mais de um, seria are, tá bom? Jean and Eve are here.
Jim e Eve estão aqui, tá bom? Por que que é are? Porque é mais de um indivíduo, tá bom? Então é o Jim e a Eve, são mais de um indivíduo. Agora, the weather is sunny. A temperatura está ensolarada, tá bom? Por que que é is? Porque é um indivíduo só e é um objeto ou situação, né? Então, por isso que é o is. O am a gente já até exclui, porque o am é muito fácil de aplicar. E o are a gente sabe que é para mais de um indivíduo, é algo plural, tá ok? E aqui é uma situação singular. Alice and I are sad. Por que que é o are aqui é o correto? Porque o are é para mais de um indivíduo, é plural, tá ok? Vou passar isso aqui para vocês colocarem na mente de vocês, tá bom? Your parents are there. Seus pais estão lá. Por que que é o are? Porque é mais de um indivíduo, é o pai e a mãe, tá ok? E a gente sempre repara o seguinte: ser, estar, ficar. Ser, estar, ficar aqui, tá bom, galera? Sempre repare isso, que o verbo to be é ser, estar, ficar, tá ok? Então, seus pais estão lá. A hamster is orange, ok? Um hamster é laranja. Por que que é isso, tá ok? Porque é um indivíduo só. E isso aí traz lá do it, tá bom? É he, she, it. É is, tá ok? Só lembrar da tabelinha. Agora o próximo, número 10 aqui. I am at the beach. Eu estou na praia. Por que que é I am? Porque é I, tá ok? Primeira pessoa. E é um indivíduo só também. We are students. Por que que é o are? Porque é o we, né? O we é nós. Nós somos estudantes. Então é mais de um indivíduo. A gente utiliza o are, tá ok? E a última aqui, my hat is small, ok? Por que que é o is, galera? Por que que é o is? O is é por causa do it. He, she, it. E é um indivíduo só, tá bom? Então a gente utiliza o is aqui, e não o are, tá bom? Então é bem tranquilo, vou voltar na tabelinha mais uma vez para vocês tirarem as dúvidas e vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Aí, ó. He, she, it, is. You are, you, I é a am, tá bom? Então bem tranquilo, bem tranquilo. Agora vamos pro passado, tá? Então lembra que o passado são duas formas, was e were, tá bom? Vamos lá. Aqui tá o passado. Vamos escolher uma forma e a gente vai aplicar o was ou o were, tá bom? Então, para indivíduos singular, a gente utiliza o was e para plural, né, a gente utiliza o were. Só lembrando isso para vocês. Então, podem pausar aí, escolhem uma das alternativas aí, de 1 a 10, né, de 1 a 12, na verdade, e depois vocês vêm aqui checar, tá bom? Depois despausem e chequem aqui. Então, o próximo slide é esse daí, bora lá. Anne was at home yesterday. Anne was at home. Por que que é was, galera? Por que que é was? Porque é um indivíduo só, tá ok? Um indivíduo só. É só a Anne ali. I was surprised yesterday. Por que que é I was? Por que que é was de novo? Porque é um indivíduo só e é a primeira pessoa, é I, tá ok? Lembra lá da tabelinha do, do passado, né? Que é essa aqui. Deixa eu voltar para vocês mais uma vez. É I, he, she, it. I, he, she, it, tá ok? Que é o was. Bora lá. The elephants were big. Mais de um indivíduo. Were, tá ok? Um pouco mais rápido aqui para acelerar para vocês, para não ficar tão entediante, tá bom? Bora lá. The piano was old. O piano era velho, tá bom? Was, um indivíduo só. Jean and Eve were, dois indivíduos. The weather was, um indivíduo só, situação, tá ok? The weather, a temperatura estava ensolarada no último domingo, tá ok? Vamos lá. Alice and I were sad yesterday. Alice and I. Então, dois indivíduos, a Ellie e eu, estávamos tristes ontem, tá bom? Então, estávamos, é were, dois indivíduos were. Your parents were, dois indivíduos, pais, tá bom? Seus pais, pai e mãe. Um indivíduo só, hamster, um hamster só, the hamster was. I was, tá bom? Um indivíduo só, que é eu. I was at the beach last week, eu estava
na praia no último fim de semana. I was. We were students last year. Nós éramos estudantes no último ano, tá bom? Então é were, porque é mais de um, tá ok? E a última aí, my hat was small. Um objeto só, que é o was, tá ok? Ah, agora, galera, pra gente fazer perguntas, né, com o verbo to be, o que que a gente tem que fazer, galera? É simples também, bem simples. A gente tem que colocar o verbo to be na frente do sujeito. É só isso. A gente coloca o verbo to be na frente do sujeito. Então, no exemplo número um aí, tá ok? A gente sabe que o sujeito é an. A an é a M? Não é a M, que é um sujeito só. A an é are? Não é are, porque é um sujeito só. Are é para mais de um sujeito, tá bom? Então, é para plural. Agora, a Anne é is. Então, seria is Anne in the house? Para fazer uma pergunta. Is Anne in the house? Então, a gente tem que fazer essa ordem aí, tá ok? Então, eu vou pausar aqui para vocês. Pausar, né? Vocês pausem aí, respondem aí quais vocês acham que estão corretas e depois venham verificar aqui, tá bom? Então, bora lá. Então, is Anne in the house? Tá ok, um indivíduo só. I am surprised, um indivíduo só. Então, é o am, tá bom? Para o I. Elephants tem mais de um, então é are, tá ok? Piano tem um só, objeto um só, is. Jean and Eve é mais de dois indivíduos, are, tá ok? Temperatura, né? É uma situação só, então é is, tá ok? Alice and I, dois indivíduos, a Ellie e eu, então a gente utiliza o are, tá ok? Para fazer pergunta. Aí a gente coloca are Alice and I sad? Are Alice and I sad? Então, para fazer pergunta, a gente coloca só o verbo to be na frente dos sujeitos. Coloca o verbo to be na frente dos sujeitos para fazer perguntas. Lembre sempre disso, tá ok? Are your parents there? Seus pais estão lá. Então, dois indivíduos, are, tá ok? Is a hamster orange? Um indivíduo só. Para fazer pergunta, coloca o verbo to be na frente. Então, é isso aí. O hamster é laranja, tá ok? Eu estou na praia. I am. Lembra que sempre que tiver um I, é a am, tá ok? Nós somos estudantes, mais de um indivíduo. Para fazer pergunta, a gente tem que colocar o verbo to be na frente dos sujeitos. Então, are we students? É isso aí, simples assim. Para fazer perguntas, verbo to be na frente do sujeito. E a última, is my hat small? O meu chapéu é pequeno? Então, como é um indivíduo só e é um objeto, é o is, tá ok? Então, o verbo to be é bem simples, galera. É basicamente isso aí. Eu vou deixar com vocês aqui uma última vez a tabelinha para vocês olharem aí, salvem essa tabelinha, tirem um print aí, utilizem ela, tá bom? E eu quero que vocês tirem desse vídeo aqui o seguinte: o verbo to be é muito simples, é mais fácil do que andar para frente. Você só precisa reconhecer os padrões e utilizar esses padrões no seu dia a dia. Então, se você passar aqui 2, 3 dias apenas entendendo esses padrões aqui, sempre que você ler um texto e enxergar que existem 5 verbos to be, 3 estão no presente e 2 estão no passado, vocês entendem, vocês vão começar a entender mais e reconhecer mais o verbo to be no dia a dia e vai ser algo fácil, tá bom? Depois seu cérebro vai automatizar o reconhecimento desses padrões, você não vai precisar nem pensar muito quando você vê um verbo to be na sua frente. Então, existem 4 significados para o verbo to be: ser, estar, ficar e é. E existem 3 tempos verbais para o verbo to be: presente, passado e futuro. O futuro é muito simples, que nem eu falei para vocês, só colocar um will na frente, né, do verbo to be, antes, né, do verbo to be. E o presente são essas formas aqui que vocês estão vendo, né? Existem 2 situações, singular e plural. Singular, existe o I, que é o I am ali, o you, que é o are, o he, she, it, is, e o plural é you, we, they, are, tá ok? No passado, só existem 2 situações, tá ok? Que é singular e plural. E no singular, né, é o I, he, she, it, a gente utiliza was, tá ok? I, he, she, it, was. E o you, we, they, a gente utiliza were. É basicamente isso, galera. Só vocês prestarem atenção nessa tabelinha aqui
que vocês vão conseguir aplicar isso no dia a dia de vocês. E eu recomendo muito que vocês, façam leitura e tentem observar o verbo to be sempre. E sempre que vocês verem um verbo to be, por exemplo, vocês viu ali na frase ali, I was there. Você viu que tem um was, né? Então você sabe que aquilo ali é um verbo to be. Ah, isso aqui é um was, é um verbo to be. Were é um verbo to be. I am é um verbo to be. Are é um verbo to be. Is é um verbo to be. Tá ok? Então vocês precisam reconhecer esses verbos to be quando vocês verem eles. E reconhecer também se qual que é o tempo verbal deles. Tá ok? Geralmente vai estar no presente ou no passado. E vocês reconhecendo o tempo verbal, vocês conseguem utilizar ele no dia a dia de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o verbo to be de uma vez por todas, e tenham gostado do vídeo, tá ok? Deixem o seu like aí embaixo, se inscrevam no canal, deixem um comentário com algum vídeo que vocês querem que eu traga pra vocês, com alguma sugestão de vídeo, com alguma coisa pra melhorar pra vocês aqui, e espero ver vocês no próximo vídeo, tá ok? Desejo um ótimo dia pra vocês aí e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.